juntos aí há bastante tempo. E é um prazer estar aqui com vocês, então, para a gente dialogar e conversar um pouquinho, né? E o tema que eu fiquei de falar aqui é o tema de alterações no contrato de trabalho na pandemia, né? E ninguém aguenta falar mais sobre pandemia, ouvir sobre pandemia, né? A gente está ficando tanto sobre isso, mas eu quero dar um foco um pouco diferente aqui, talvez, né? A gente tem falado muito, eu tenho visto muitas lives e muita gente falando sobre coisas muito pontuais, muito específicas, como o teletrabalho, que são importantes, claro, né, como o teletrabalho, a questão da antecipação de férias, a questão, por exemplo, envolvendo os feriados, né, que são assuntos que têm a sua importância, mas eu não considero os assuntos mais importantes. Eu vou tocar aqui num assunto que é um assunto, mais do que a alteração do contrato de trabalho na pandemia, é um assunto que eu tenho pensado bastante, tenho me preocupado muito, que é o assunto que envolve a alteração não do contrato de trabalho, mas do próprio direito do trabalho, né? Uma alteração de estrutura do direito do trabalho, que é algo que se tem discutido bastante, e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha preocupação, né? Porque a gente tem visto, eu tenho visto muita gente que eu gosto, inclusive, né, professores também, dizendo que o direito do trabalho ele agora é um novo direito do trabalho, agora acabou tudo, é tudo diferente. E isso a gente tem que ter muito cuidado, muita preocupação, né? Uma coisa que me preocupa, eu já vou começar com um assunto, talvez seja o assunto mais tenso aí, a meu ver, é o assunto que envolve os acordos individuais, né? Os acordos individuais em matéria trabalhista. Então, eu falo isso por quê? Porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, agora, né? Já tem quase 2 meses isso, aquelas ações diretas de constitucionalidade que dizem respeito ali ao acordo individual para redução de salário e redução de jornada. E a gente sabe que a relação de trabalho, né, o direito mais importante do trabalhador, claro, é o salário, né? Então, até um autor que falava muito sobre isso era o Arion Romita. Ele dizia o seguinte: olha, se você pode mexer no salário, você pode mexer em tudo, né? Quem mexe no salário mexe em tudo, né? Então, se o trabalhador ele não tem nem a intangibilidade salarial garantida, que é o direito básico, né? Que é o direito que vai assegurar o seu nível de vida, o que dirá de outros direitos, né? Como, por exemplo, direitos à saúde do trabalho, direito, por exemplo, a intervalos, que são normas de higiene, saúde e segurança, limitação de jornada. Então, perceba, se você admite essa alteração do salário, né, por um acordo individual, isso acaba abrindo um precedente muito perigoso. É claro que, na situação da pandemia, a gente sabe que é uma situação diferente, né? É uma situação em que existiu uma urgência muito grande. É uma urgência muito grande, e aí, por conta disso, as medidas provisórias tentando preservar o emprego, preservar, né, de alguma forma, com esse argumento de que a redução do salário, a redução do direito, ela poderia talvez salvar a empresa nesse momento de crise. Então tudo bem, a gente sabe que é um momento um pouco delicado, um pouco diferente, mas o que eu quero passar para vocês também aqui é o seguinte: tem alguém com o som ligado aí, se puder desligar, Camila. O que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: quero passar essa ideia de que não é suprimindo o direito, não é simplesmente, né, passando por cima da Constituição que a gente vai melhorar a economia. E essa ideia de crise econômica, é claro que a situação atual é bem peculiar, mas qual é a preocupação que eu tenho? É que se transforme isso em algo corriqueiro, em algo constante, porque essa questão de supressão de direitos trabalhistas em função de uma crise econômica, se a gente pensar, quem estuda história, quem acompanha, né, a gente percebe que essa tal dessa crise é eterna, André e Camila, né? Essa crise é uma crise eterna. Todo momento a gente está em crise, né? É crise econômica para cá, crise para lá. Então, esse é um movimento que começa na década de 70 no Brasil e no mundo, de supressão de direitos, né? De redução de direitos, né? E aí alguns falam na chamada fuga do direito do trabalho. O direito do trabalho teve o seu período áureo, né, digamos assim, que é o período que vai do pós-Segunda Guerra Mundial, quer dizer, de 1945 até a primeira crise do petróleo, em 73. Então, foram mais ou menos 30 anos que a gente teve aí um período áureo, né, em que a gente tinha o pleno emprego, a gente tinha uma situação funcionando bem, digamos assim. E aí a gente começa, na década de 70, a gente já começa os movimentos, então, de fuga do direito do trabalho. E aí você começa com a terceirização, né? Você começa enfim, com a perda da estabilidade no emprego, no Brasil até um pouco antes, né? Então, a estabilidade do emprego a gente hoje lida como algo muito natural, né?
o chamado direito potestativo. O empregador ele pode dispensar o empregado livremente, a hora que ele quiser. Né? Tudo bem, a gente pode discutir isso do ponto de vista jurídico, mas se a gente pensar em termos sociais, em termos humanos, é claro que o sistema ideal é o sistema que tem estabilidade no emprego. Porque se o ser humano, se o trabalhador, se ele depende da força de trabalho, se ele depende do salário para sobreviver, né, para que a pessoa consiga programar a sua vida, né? Tem um colega com a camisa do Flamengo muito bonita agora que eu reparei aqui, né? Saudações rubro-negras aí para ele. Mas voltando aqui, então assim essa discussão toda, né? A estabilidade é um direito, seria uma coisa fundamental, né? E é muito curioso a gente perceber isso também, para fazer aqui uma introdução histórica, né? Que o nosso legislador ordinário, a gente sabe que a nossa Constituição, em muitos pontos, ela permitiu a restrição de direitos, né? Aquelas normas constitucionais de eficácia limitada, ou então ela sujeitou algumas normas para que elas tivessem efeito, que viesse uma lei superveniente, como foi o caso do aviso prévio, né? Que está na Constituição, mas aí a proporcionalidade do aviso prévio somente poderia acontecer quando viesse uma lei, né? E é muito curioso a gente perceber que a legislação, né, que a Constituição exige para regulamentar e para criar, para instituir direitos, essa regulamentação não vem, né? Ela não vem, ela demora muito para vir. Se a gente pensar, por exemplo, o aviso prévio ele veio com quase 30 anos de Constituição, 25 anos de Constituição. Outro ponto crucial é esse, é o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que prevê lá, né, que o trabalhador tem o direito da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Né? E perceba, a gente está com 32 anos de Constituição vigente e até hoje não veio a tal da lei complementar para regular isso. Né? Então, isso demonstra muito, quer dizer, que essa ideia de implementar direitos, né, implementar o que está na Constituição, a Constituição prevê isso, né, isso não interessa talvez ao elemento aí que está no poder, né? Eu digo poder político em geral. Então, isso é algo que a gente tem que problematizar. De outro lado, né, quando a gente pensa em leis que vêm para restringir direitos, essas leis vêm com uma facilidade, com uma velocidade muito grande. Essa ideia de que o Congresso Nacional, o legislador, ele é lento, ele não consegue acompanhar os fatos sociais, ela é uma ideia que no Brasil, em matéria de direito do trabalho, ela vale quando é para dar direito, para conceder algum direito que está na Constituição. Agora, quando é para suprimir direito, é muito rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. A lei de greve. Né? A lei de greve, que é a 783/9, né? 1989. Menos de um ano, tanto depois da Constituição entrar em vigor, entra uma lei de greve. Né? E é uma lei que vem o quê? Para dar o direito de greve? Não, ela vem para restringir. Né? Porque a Constituição, ela prevê, o artigo 9º da Constituição prevê que o direito de greve ele vai ser exercido de forma ampla. Né? Cabe aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade do direito de greve, quer dizer, a Constituição estabelece um direito de greve com uma força muito grande. Né? E aí já vem a lei logo de imediato, né? Muito rapidamente vem a lei para restringir. E não bastasse a lei também, a gente vê uma tendência, o próprio judiciário, né? E aqui eu quero fazer até um questionamento, né? Uma provocação, porque a gente é muito acostumado a ouvir a ideia de que a justiça do trabalho é protetiva do trabalhador. A justiça do trabalho protege o trabalhador, né? Aí, se a gente pensar, será que isso corresponde realmente à realidade? Né? Pelo menos 100%? Eu te digo que não. Por que não corresponde? Se você pensar, por exemplo, a atuação da Justiça do Trabalho no caso de limitação, de restrição de greves, é algo que está muito além do que a própria lei prevê, às vezes. Né? Então, a gente vê situações de liminares em dissídios coletivos de greve, por exemplo, né? Impedindo atuações legítimas do sindicato, um piquete. Né? Claro que existe... não estou falando da situação de violência e nem de depredação de patrimônio, não estou falando disso. É claro que isso vai ser um ato ilícito. Mas eu digo, o mero piquete, né, o mero ato ali, aquele sindicalista na porta, isso não quer dizer que seja um ato de vandalismo. Pelo contrário, é o direito legítimo de expressão, de greve. E a gente vê a Justiça do Trabalho atuando muito ao longo dos tempos, dessas décadas de vigência da Constituição, para restringir. Né? Então, essa própria ideia de que a Justiça do Trabalho é protetiva é algo que a gente tem que problematizar e ver com o pé atrás. Né? Outro aspecto também é o próprio aspecto da estabilidade. Né? A gente tem uma discussão muito forte com relação à estabilidade que vem da Convenção 158 da OIT. Né? Essa convenção ela não prevê a estabilidade, digamos, claramente, mas ela traz mecanismos ali interessantes em termos de proteção à estabilidade. Né? E você vê, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu
aliás, está para decidir, né? Porque o Brasil ratificou essa convenção da OIT, e aí, pouco tempo depois, o executivo, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, parece que se arrependeu e aí denunciou a Convenção Internacional, a Convenção 158. Né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente sabe que convenções da OIT, como tratados internacionais, eles são incorporados, eles viram direito interno, né? Eles passam a fazer parte do direito interno brasileiro. Né? E aí, portanto, a discussão que chega ao Supremo é o seguinte, olha, será que o presidente da República, será que ele pode revogar sozinho uma espécie de lei? Porque o tratado é uma espécie de lei, né? Uma vez incorporado, ele tem status equivalente às leis, até na visão do Supremo, né? Tratado de Direitos Humanos, ele vai ter um status supralegal, ele está até acima da lei, ele está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. Essa discussão chega ao Supremo, né? E o Supremo percebe que realmente não é possível que o chefe do Executivo, o presidente da República, que ele sozinho, sem a participação do Congresso, que ele revogue internamente um tratado, né? E o Supremo já tem 5 votos lá nesse sentido, né, vedando, dizendo que essa denúncia da convenção seria um ato irregular, né? Mas mesmo isso já tem mais de 15 anos que está pendente no Supremo e não se julga, né? Então eu falei isso tudo aqui por quê? Né? Para resumir aqui, uma ideia que é a seguinte: a ideia de que essa ideia, esse mito de que existe uma crise econômica, né, e que a gente tem que suprimir direito trabalhista, direito dos trabalhadores para poder fazer frente a essa greve, essa é uma ideia que não tem nada de nova. Né? Essa é uma ideia que já é muito antiga, já tem mais de 30, 40 anos que se fala em crise, e essa crise é uma crise que não acaba nunca, parece. Né? E parece que a legislação trabalhista, a justiça do trabalho, parece que elas são culpadas, né, do entrave que se cria o desenvolvimento econômico. Né? Quando, na verdade, é o contrário. Né? A gente sabe que a gente está num sistema capitalista, um sistema de consumo, né? E para que a gente, para que o trabalhador, para que exista um mercado de consumo, eu tenho que ter renda, né? A pessoa não consegue consumir, não consegue ser consumidor se ela não tiver renda, né? Então daí a importância do direito do trabalho, do direito social em si, o previdenciário também, porque você gera renda, né? E com a geração de renda é claro que você consegue movimentar a economia. Então isso na verdade é bom para a economia e não é ruim para a economia, né? Então, na verdade, essa ideia de destruição do direito do trabalho, estou destacando muito isso aqui, por quê? Porque a gente vive um momento muito crucial, a meu ver. Né? Esse é o ponto, talvez, aqui mais importante. Porque se a gente pensar, né, se a gente admitir o tal do acordo individual em matéria trabalhista, eu digo para vocês, isso equivale, na prática, ao fim do direito do trabalho. Né? E aí eu não digo, porque tem algum dizendo, vai ser o novo direito do trabalho. Não, vai ser o fim do direito do trabalho. Por quê? Porque essa questão da negociação, né, da liberdade, como se diz, né, hoje em dia está muito na moda falar em liberdade, quando se falava em prevalência do negociado, né, quando veio a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467, a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Prevalência do negociado sobre o legislado. Né? Todo mundo aqui escutou isso mais de 500 vezes. Né? Bom, e isso quer dizer o quê? Prevalência do negociado coletivamente, da negociação coletiva. Não é negociação individual, porque o trabalhador não tem condição de negociar individualmente com o empregador. Né? Todos aqui atuam na área trabalhista, a gente sabe como é que é. Será que o trabalhador tem condição de dizer, olha, o patrão fala, você vai ter que fazer tal horário aqui, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. O trabalhador tem como falar que não vai fazer? Né? Seria muita ingenuidade alguém acreditar na realidade brasileira. Eu não estou falando de um caso excepcional. Eu posso ter um caso, talvez, de um autoempregado, um empregado diferenciado, ok. Mas se eu pensar a grande massa de trabalhadores do Brasil, não vai ter condição de discutir. O contrato de trabalho é um contrato de adesão, quer dizer, ele é pegar ou largar, ele tem que fazer aquilo, ele depende da subsistência. Ele não vai ter opção de fazer ou de não fazer. E aí, por isso, então, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de acordo individual. Né? Então, vem essa máxima, a prevalência do negociado. Isso vai sendo tão repetido, e parece que as pessoas vão ficando com uma lavagem cerebral na cabeça, né? Com relação a isso. Negociado é bom, né? Tem que dar liberdade para o trabalhador. Que liberdade? Que liberdade que o trabalhador tem, né? O trabalhador médio brasileiro tem para negociar qualquer coisa com o patrão? Não tem. Né? E se a gente realmente partir para esse caminho, né? E é muito perigoso, né? É perigoso por quê? Porque o Supremo, quando ele julgou a medida provisória 927, né, ela tem um artigo, né, eu até não coloquei aqui, mas depois quem está no computador aí pode olhar. É o artigo 2º da medida provisória 927.
E ele prevê, em suma, ele prevê o seguinte, ele prevê que durante o período da pandemia, né, que vai haver a prevalência dos acordos individuais, né? Prevalência dos acordos individuais, inclusive em relação à legislação estatal e em relação aos acordos coletivos. Então, perceba, se a gente falava com a reforma trabalhista, se a gente falava com a reforma trabalhista em prevalência do negociado, quer dizer, que era um negociado coletivo, hoje em dia se avançou ainda mais para dizer que agora eles estão querendo fazer, né, quando eu digo eles, o legislador, né, estão querendo fazer a negociação individual, né? E negociação individual, né, isso me preocupa muito, por quê? Porque se isso realmente for para frente, né, a esperança que a gente tem é que isso seja para um momento específico da pandemia, né, que isso não se perpetue. Porque se isso se perpetuar, o que a gente vai ter na prática aqui é um retorno lá ao século XIX. Né? Então, estou falando aqui tanto de história, né? Então, Revolução Industrial, quando começou, né, aquele negócio todo. É claro que hoje os tempos são muito diferentes, mas é até muito curioso. Eu vou até fazer uma live na sexta-feira lá com o pessoal da Amatra, com o desembargador Tadeu, para comentar um filme. Até recomendo que vocês vejam. O nome do filme é Você Não Estava Aqui. É um filme que está passando no Google Play, está passando também no YouTube. Né? Você Não Estava Aqui. É um filme britânico, inglês, e ele fala sobre a questão da uberização, né? Ele fala sobre a questão do trabalhador que trabalha por aplicativo, né? E mostra a precariedade do trabalho daquele sujeito. Né? E até abrindo aqui um parênteses, é muito curioso, né? Porque eu vendo aquele filme, né? Eu gosto muito de história, como vocês já perceberam, eu vendo aquele filme, uma coisa tão moderna, né? Ele mostra as máquinas, ele mostra o trabalhador, uma coisa que a gente trabalha com o processo trabalhista, a gente vê isso, quer dizer, o controle pelo aplicativo, as encomendas são rastreadas, né? Então, se o cara para 2 minutos, já toca um bip ali, enfim, tudo é muito controlado, né? Mas isso é muito curioso porque, ao mesmo tempo que a gente vê uma grande modernidade, tecnologia fantástica, etc., coisa e tal, né? Eu vi aquele filme e não conseguia deixar de pensar no feudalismo, né? No período da Idade Média, né? Por quê? Servidão, né? Servidão. O filme chega uma hora que ele mostra o quê? Ele mostra que o trabalhador ele perde, né? Ele é assaltado no meio da rua, ele está fazendo as entregas, ele é assaltado, ele perde a máquina da empresa, né? E aí eles vão cobrar do trabalhador essa máquina que ele perdeu, né? Porque ele assinou no contrato lá como empreendedor, como autônomo, né? Assinou, então ele tem que pagar, na época acho que era 1.000 libras, né? Que era um valor significativo. E aí, enfim, ele perde mais algumas coisas, ele perde mercadoria e no final ele fica com uma dívida para com seu empregador, que não se diz empregador, se diz digamos, um franqueador, ele é considerado um franqueado, né? Um cara que dirige uma van para fazer entregas, né? E é tido como um empresário, né? É tido como se fosse um empresário, um empreendedor. Esse suposto empreendedor, assim como a gente tem muitos no Brasil, ele não é empreendedor coisa nenhuma, ele é explorado ali, é uma grande exploração. E o que eu percebo ali, quer dizer, historicamente, isso é um retorno ali à Idade Média, à servidão. Né? A servidão que tinha essa questão de vassalagem, quer dizer, eu tinha o soberano, o suzerano, né? E o vassalo, né? E aí o suzerano ele tinha que proteger o vassalo, mas o vassalo tinha dívida com o suzerano. Ou seja, as coisas mudam, né? É engraçado como parece que muda a roupagem, muda a maquiagem, digamos assim, a modernidade tão grande, mas a gente vê muito retrocesso, inclusive, né? E parece que a humanidade ela vai. Eu sou muito otimista, né? Então eu acredito que a humanidade ela não vai numa linha crescente reta, assim, ela vai como se fossem curvas. Mas, no final das contas, eu acho que a gente está numa ascendente. Eu acho que no final das contas a coisa vai melhorar. Mas a gente tem que perceber e tem que estar atento para isso, né? E se a gente permitir agora, então, né? Eu digo a gente tem responsabilidade. A gente está aqui construindo, né, o papel do direito do trabalho, da justiça do trabalho, do processo trabalhista. Então, advogados, juízes, procuradores, todo mundo tem responsabilidade de batalhar isso. Porque se a gente admitir pura e simplesmente negociação individual livre, né, isso é um retorno lá ao começo da Revolução Industrial, quando a gente tinha, né, a situação que a gente vê nos livros de história, quer dizer, jornadas de trabalho absurdas, né, que hoje em dia até são feitas, inclusive, de 14 horas, 15, 16 horas, né? O filme, inclusive, relata muito bem isso. Quer dizer, o cara é um motorista e chega um certo momento que ele começa a dormir no volante. Ele está ali dirigindo ali, chega no momento que ele apanhou já, foi assaltado, né? E ele simplesmente ele começa a piscar o olho, ele quase que ele bate e quase que morre. Isso gera um transtorno para a família também. Enfim, olha o grau de barbaridade que a gente está chegando, né? E eu quero também colocar com vocês aqui, até em forma de desabafo também. É claro que a gente
a gente entende, né? Eu não estou aqui querendo ser extremista, né? Nem nada, mas a gente tem que ver o seguinte, um argumento também que eu escuto, né? Que eu já escutei, né? E certamente a gente pode até pensar isso eventualmente sem querer, que é o seguinte: pelo menos ele está trabalhando, né? Está trabalhando, né? Então, se ele está trabalhando, então ele está tanta gente desempregada, né? Bom, essa ideia, esse argumento, então vale mais estar trabalhando do que isso. Me desculpa, mas esse argumento que você está nivelando por baixo. Você está dizendo o seguinte: qualquer coisa vale. E daí para você chegar e dizer o seguinte: olha, então volta à escravidão. Se é para isso, se é para o cara ter simplesmente o direito a ter um lugar para dormir ali, e, enfim, volta à escravidão logo de uma vez, né? Talvez fosse melhor, não sei. Né? Esse tipo de coisa eu estou falando para chocar, porque é para chocar mesmo, né? Então, essa ideia, pelo menos está trabalhando, né? Como a ideia dos aplicativos mesmo, que é uma outra discussão que a gente pode travar aí também, quer dizer, essa realidade que se chama hoje dos ciberproletários, quer dizer, proletários virtuais, aquele cara que exige trabalhos que a gente nem imagina, né? Trabalhos que o cara tem que ficar, às vezes, horas e horas verificando fotos, imagens, né? E aí a remuneração é baixíssima, né? Sem nenhum tipo de proteção social, sem nada. Então, são pessoas que estão sendo relegadas. Isso é uma grande massa. Infelizmente, o nosso sistema está muito construído assim, né? Com essa ideia, então, de que é melhor trabalhar do que nada. O trabalhador, claro, ele está fazendo a parte dele, ele está buscando sustento, ele está buscando alguma forma de melhorar. Mas a gente não pode, como operador de direito, a gente tem que ver esse papel até humanizador dos direitos do trabalho, né? E aí vem essa importância. O direito do trabalho, como o direito social em geral, é um direito que tem esse papel de trazer humanidade, de humanizar realmente, de humanizar realmente uma relação que é uma relação crucial, né? Porque a gente sabe que a grande maioria da população brasileira e mundial depende, né? Depende certamente de que exista do trabalho, da força de trabalho, né? Sem o trabalho, o cara não consegue sobreviver e a pessoa acaba se identificando realmente com aquilo que ela faz no trabalho. Mas, enfim, né? O telefone está tocando aqui, eu tive que dar uma coisada aqui. Bom, coisas do ao vivo acontece isso, né? Eu estou falando bastante aqui, eu não estou vendo aqui o chat, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Fiquem à vontade aí, eu estou aqui de olho também na tela, consegui botar aqui, se quiserem comentar ou perguntar, eu vou comentar com vocês, tá? Mas, enquanto isso, eu vou seguindo em frente, então. Seguindo em frente para comentar, então, um pouco mais das alterações que estão acontecendo, né? Já falei, então, do acordo individual, que é uma coisa que a gente não pode admitir, né? O Supremo, então, quando decidiu a ação direta de constitucionalidade, o Supremo ele não entrou especificamente porque é o seguinte: essa MP 927 ela tem a previsão do artigo 2º, como eu falei, mas o artigo 2º da medida provisória 927 ele não explica se esse acordo individual ele vale para qualquer coisa ou se o acordo individual ele só vale para aquelas medidas que vêm na MP 927. Tá? Porque a MP 927 ela prevê lá o teletrabalho, ela prevê, por exemplo, a antecipação de férias, antecipação de feriados, né, que são medidas que são interessantes, que são importantes, sair nesse momento da pandemia, realmente foram importantes, foi importante que se implantasse isso. Né? Agora, a dúvida que pode surgir, e o Supremo Tribunal Federal não falou sobre isso especificamente, é o seguinte: esse acordo individual, né, será que ele vale só para essas matérias que são tratadas na MP, então teletrabalho, férias, etc., ou será que o acordo individual vale para tudo? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou, ele simplesmente falou que o dispositivo era válido, era constitucional, e ele não entrou nessa explicação. Essa é uma explicação que vai caber, claro, em cada caso, em cada situação. Mas, é claro que a MP também ela ressalvou os direitos que são previstos na Constituição. Alguém pode pensar, Felipe, mas se a medida provisória ressalvou os direitos constitucionais, será que isso não é suficiente? E eu respondo, não é suficiente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, a nossa Constituição, o artigo 7º, ele tem bastante coisa realmente em direito do trabalho. Mas a gente tem muitos direitos, que são direitos essenciais na relação de trabalho, que não estão no artigo 7º. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Intervalo intrajornada, né? Intervalo para almoço, não está na Constituição. Intervalo interjornadas, né? Entre uma jornada e outra, a gente sabe que são 11 horas, em princípio, né?
Isso não está na Constituição, isso é previsto só na lei infraconstitucional, né? As normas de saúde, segurança do trabalho, as normas regulamentadoras lá do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, com relação à insalubridade, com relação à periculosidade, tudo isso está na lei infraconstitucional, né? Então, eu não posso pensar que só porque a MP ressalvou a Constituição que isso estaria bom, estaria de bom tamanho. Não, não está nada de bom tamanho, não. Tá? Então, a gente tem uma legislação infraconstitucional muito forte. E a interpretação que eu sugiro, então, é a gente interpretar. É claro que o Supremo validou o artigo 2º da MP, mas, então, a gente não vai interpretar de forma extensiva. Eu não posso dizer, então, né, que uma norma que restringe direitos, como é esse artigo 2º, eu não posso interpretar de forma ampliativa. Então, do ponto de vista da hermenêutica, eu diria o seguinte: o acordo individual ele só vale para aquelas matérias que são especificamente tratadas na medida provisória. Né? É claro, para o salário, né, porque o Supremo validou expressamente na ADIM 6363, salário, redução de jornada, mas aquelas questões também de teletrabalho, férias. Agora, fora isso, não vai poder. O acordo individual não prevalece em relação à lei. Tá? Então, questões de saúde do trabalhador, questões de segurança do trabalho, questão do ambiente de trabalho insalubre, periculoso, nada disso o acordo individual vai valer. Então, essa é uma forma hermenêutica válida de tentar, pelo menos, vamos dizer assim, proteger o núcleo duro dos direitos trabalhistas, né, para evitar que seja uma situação ainda mais grave. Muito bem, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou passar para mais um tema aqui, que é um tema que teve muita confusão, que é o tema da Covid como doença ocupacional. Né? Esse é um tema que, quando o Supremo decidiu, eu vi muita manchete dizendo assim: a Covid-19 é doença do trabalho, o empregador vai ser responsabilizado. Né? E inclusive, eu tenho visto muitos entendimentos que eu tenho dificuldade. Eu fiquei pensando bastante aqui nesses últimos dias, estou até escrevendo um pouco sobre isso, e fiquei pensando muito sobre isso. E eu li alguns textos, né, do ministro Cláudio Brandão, do TST, do professor Luciano Martinez, lá da Bahia, que são pessoas muito estudiosas, que eu tenho uma admiração muito grande, né? Mas eu estou com dificuldade. O próprio Supremo Tribunal Federal, né? Eu tenho me posicionado bastante contrário ao Supremo, né? E tenho me posicionado por acaso, né? Posicionamentos que acabam sendo favoráveis ao trabalhador muitas vezes, né? E até alguns brincam com isso. Mas aqui eu vou dar uma posição que pode parecer até antipática e até contrária ao trabalhador, mas que é o seguinte: olha, o Supremo, né, a primeira coisa é desfazer a confusão que o próprio Supremo fez. O Supremo, quando votou essa questão, que é o artigo 29 da MP 927, esse artigo ele previa que a Covid não seria considerada doença ocupacional, né, salvo prova do nexo causal, alguma coisa nesse sentido que vinha lá, mas a princípio prevendo como se não fosse doença ocupacional. Né? E aí o ministro Alexandre de Moraes, quando foi fundamentar no voto dele, ele deu uma argumentação em parte que a gente pode discutir, mas talvez até com algumas informações ali que a gente tem que problematizar. Por quê? Porque, por exemplo, ele falou o seguinte: trabalhadores que estão na linha de frente, né? Como, por exemplo, trabalhadores em hospitais, e aí mencionou também os motoboys, né? A gente que é da área trabalhista sabe que hoje em dia, quer dizer, o trabalho do motoboy, o entregador, né? Hoje em dia eles não têm vínculo empregatício. Né? Então, o tal do motoboy, que ele fala que faz a entrega, né? Isso não é vínculo empregatício ainda. Eu espero que a gente caminhe para reconhecer isso, mas o entendimento que é aplicado hoje não é vínculo empregatício, não. Né? Então, perceba, o entregador, coitado, esse aí não tem proteção nenhuma, ele não tem vínculo trabalhista, não tem proteção previdenciária, né? Então, essa argumentação de proteger os motoboys que estão na linha de frente é uma argumentação que já está com uma falha aí bem grave na argumentação. Mas ok, vamos seguir em frente para mencionar a situação dos profissionais de saúde. E todo mundo, claro, tem um agradecimento aos profissionais de saúde, a gente tem uma admiração, eles estão lá, eles são bravos guerreiros, estão enfrentando isso, né, e merecem toda a nossa consideração. Mas o fato aqui é o seguinte, né, o Supremo ele não falou isso expressamente, né, não falou, portanto não é entendimento vinculante, mas o Supremo ele deu a entender que seria possível a responsabilidade objetiva do empregador no caso desses trabalhadores que estão na linha de frente. Então, o caso do médico, do enfermeiro, né, o maqueiro do hospital, o profissional que está no hospital, num serviço que ele tem contato com o público, né?
Então, o Supremo deu a entender que seria possível responsabilidade objetiva, né? E eu digo isso porque eles fizeram menção a um outro julgado bem recente do Supremo, que foi um julgado em repercussão geral, que foi, salvo engano, foi em março, um pouco antes da pandemia, em que o Supremo fixou a tese em repercussão geral, portanto vinculante, obrigatória, fixou o entendimento de que se aplica no direito do trabalho a responsabilidade objetiva do empregador. E só lembrando que a responsabilidade objetiva significa que você pode aplicar uma responsabilidade civil, quer dizer, um dever de indenização, de reparação do dano. Isso pode ser aplicado independentemente de culpa, mesmo sem que haja culpa, portanto, daquele causador do dano, do empregador, né? Então seria possível a responsabilidade objetiva. E o Supremo deu a entender que esse seria o caso da Covid. Agora, para a gente entender isso melhor, eu confesso que eu ainda estou até aberto a refletir sobre isso, mas o pensamento que eu tenho, né, com relação a isso é o seguinte: olha só, a gente tem que lembrar aqui da premissa, né, da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, ela se baseia num tripé. São 3 elementos para que haja responsabilidade civil. Em primeiro lugar, tem que existir uma ação ou uma omissão. Então, uma ação, quer dizer, um comportamento humano. Né? Essa ação ou omissão, no caso trabalhista, claro que vai ser algum fato, algum episódio acontecido no contexto da relação de trabalho. Né? Então, esse vai ser o primeiro elemento para que você tenha responsabilidade civil, dever de reparar o dano. Né? Ação ou omissão. Para mim, voltou aqui a tela geral. Ótimo, pronto. Então, eu falava, né? O primeiro elemento da responsabilidade civil vai ser a ação ou omissão. Maravilha. O segundo elemento, né, tem que existir um dano. Então um dano, quer dizer, quando a gente fala dano, é um prejuízo, é alguma perda de um direito, a violação de um direito, alguma coisa que a pessoa tem um decréscimo no seu patrimônio material ou imaterial. Pode ser um dano moral, por exemplo, também, né? Uma violação do direito da personalidade, uma violação à honra, à intimidade, tudo isso aí, claro, vai gerar um dever de reparação. Então, quer dizer, a ação ou omissão, o dano, e o terceiro elemento, que é o tal do nexo de causalidade, o nexo causal. Né? E aí, esse, a meu ver, é que tem sido mal compreendido em alguns casos. Né? Eu quero passar a minha reflexão aqui para vocês, para que a gente possa pensar juntos aqui, construir um raciocínio. Porque é o seguinte, olha só, o que vem a ser o nexo causal? O nexo causal é justamente o elemento que vai unir os 2 outros elementos, quer dizer, a ação e o dano. Né? A ação e o dano, então, elas têm que estar conectadas pelo nexo causal. Eu só posso responsabilizar alguém se aquele dano decorrer de uma ação, né, que é causada por aquela ação. Quer dizer, então, tudo está interligado aí. Causa e consequência, causa e efeito. Isso que é o nexo causal. O nexo causal, portanto, o nexo causal não é um conceito jurídico. O nexo causal é um conceito que é um conceito, digamos, da natureza. As leis da natureza. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar a água, por exemplo, e botar para ferver, com 100 graus ela vai começar a evaporar. Né? Isso é uma lei da natureza. Né? Então, isso é o nexo causal. Se eu faço uma ação nesse sentido, eu vou gerar uma reação em sentido X ou Y. Então, o nexo causal, portanto, ele é uma reação da natureza, uma relação de causa e efeito. Muito bem. Agora, vamos aplicar esse raciocínio para a Covid-19. Né? Bom, vamos aplicar, em primeiro lugar, para um trabalhador que não está na linha de frente. Né? Esse vai ser um caso mais simples. Trabalhador que trabalha num escritório e aí, enfim, não conseguiu fazer a quarentena, teve que trabalhar, ele veio a ser acometido de Covid-19. Né? Será que eu posso considerar que essa doença é a doença do trabalho, doença ocupacional? Né? É claro que, em princípio, não tem como você considerar. Né? Por quê? Porque eu estou diante de uma pandemia. Isso é um vírus, claro, que se propaga em escala global, em escala mundial, e a gente sabe que a pessoa pode pegar o coronavírus, a Covid, em qualquer lugar. Ela pode pegar no trabalho, ela pode pegar no meio de transporte, ela pode pegar quando ela vai entrar no elevador, né, porque você pega também no contato com superfície, embora seja menor a incidência. Ela entrou no elevador, ela chegou para pegar a carta lá com carteira, a encomenda, ela pode pegar a doença. Né? Ou seja, eu tenho como saber a origem da doença, eu tenho como saber de onde veio? Não tem como. Tá? Então, esse caso é um caso mais evidente em que simplesmente não vai ser possível, né? Não vai ser possível responsabilizar, em princípio, pela doença em si. Tá? Eu vou destacar isso, pela doença em si. Mas eu vou destacar isso porque eu vou falar uma outra observação na sequência que vai parecer contraditória, mas não é. Mas muito bem, antes de chegar nisso, vamos trabalhar agora aquele nosso amigo que está na linha de frente. Né? Ou seja, o médico, o enfermeiro,
o motorista, o maqueiro, né, o motorista da ambulância, e assim vai, tá? Diretamente tendo um contato maior, ali, uma chance maior de contato. Será que nesse caso, será que eu posso considerar nesse caso que existe o nexo de causalidade? Né? Porque perceba, quando a gente fala responsabilidade objetiva, isso quer dizer então que não há necessidade de culpa, né? Então, mesmo que não haja culpa, você vai responder pelo dano. Ok. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o nexo causal. E para a gente visualizar isso, eu vou dar aqui alguns exemplos em que a gente aplica a responsabilidade objetiva no direito do trabalho, tá? Para a gente ver a diferença aqui das situações. Vamos pensar uma situação típica, situação do vigilante. Vigilante armado. Ele participa lá, ele está fazendo uma escolta de uma mercadoria ou de uma pessoa, por exemplo, se envolve lá num incidente, com troca de tiros, ele vem a ser baleado, por exemplo, vem a ser alvejado e sofre um dano, né, claro, físico e moral, etc., em função daquele confronto. Será que nesse caso eu posso aplicar a responsabilidade objetiva? Sim, certamente. Porque nesse caso, quer dizer, é uma atividade de risco. É uma atividade de risco, a atividade do vigilante, ele está sujeito a um risco muito maior do que as pessoas em geral, e eu consigo apurar exatamente a origem. Eu consigo apurar, olha, o dano que ele sofreu, quer dizer, o fato de ser alvejado por um projétil, isso aconteceu por ocasião do trabalho. Ele estava trabalhando, ele foi alvejado pelo tiro, sofreu o dano, pronto. Então, eu consigo apurar ali realmente de onde veio o dano, eu consigo apurar o nexo causal, eu consigo apurar a relação de causa e efeito, quer dizer, por ocasião do trabalho, né, ele sofre o dano. Então, nexo causal está evidente aí, responsabilidade objetiva. Outro exemplo, situação que é um pouco mais polêmica, mas a gente aplica também, situação de sequestro de um gerente de banco, tá? Gerente bancário que vem a ser sequestrado, ele está saindo da agência ou está chegando em casa. Isso acontece, já tive a oportunidade de julgar alguns com isso, né? Enfim, ele é julgado, ele é sequestrado às vezes fora do ambiente de trabalho, fora da agência, mas ele é sequestrado pela sua condição de gerente. Por ser o gerente do banco, é por isso que os bandidos foram lá, conseguiram fazer aquela tocar e conseguiram sequestrar para pedir uma recompensa lá para o banco, quer que seja, para no dia seguinte ele poder abrir a agência, como eu já vi num caso também, o cara ter que abrir a agência e, enfim, entregar o dinheiro. Ou seja, o dano que ele sofre, a restrição de liberdade, o sequestro, decorre da função dele. Não aconteceu nem no ambiente de trabalho. O sequestro foi fora da agência, mas acontece em função do trabalho. Ok. Então, nesse caso, responsabilidade objetiva. Eu consigo ver de onde veio o dano. Eu consigo perceber, eu consigo fixar, estabelecer o nexo de causalidade, né? Ok. Outras situações agora com mais velocidade agora. Situação de eletricista, situação daquele que faz o cabeamento de rede elétrica, né? Seja de telefonia também. Ele está sujeito ali a tomar um choque, sofrer um acidente, né? Então, por mais que não haja culpa da empresa, a empresa forneceu EPI, forneceu tudo para ele direitinho, né? Mas ele estava ali naquele trabalho que é um trabalho de risco, ele sofreu dano. Sofreu dano, responsabilidade objetiva, porque é uma atividade de risco, né? Então, percebam, todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos em que, mesmo que não tenha culpa nenhuma do empregador, não é culpa do banco, no caso do gerente do banco, da empresa lá de telefonia que forneceu os EPIs, não tem culpa nenhuma, né? Mas, mesmo assim, você estabelece ali o nexo causal. Por quê? Porque aquele dano só ocorreu em função daquele trabalho, né? Fica muito claro que o dano decorreu do trabalho. Você estabelece o nexo causal. Quando eu passo para a Covid-19, né, aqui a situação me parece diferente. Por quê? Por mais que eu possa falar realmente, né, e esse vai ser o argumento de quem vai sustentar que há uma responsabilidade objetiva do empregador. Por mais que eu possa dizer, olha, esse trabalhador ele está mais sujeito a riscos, porque esse trabalhador ele simplesmente ele está no hospital, ele está tendo mais contato, ali mais chance de pegar a doença, né? Ok, esse ponto eu concordo com essa afirmação que o risco dele é maior. Mas veja que mesmo nesse caso eu não tenho como estabelecer um nexo causal. Eu não tenho como saber se a doença, quer dizer, se o dano, né, a doença no caso equivale ao dano, eu não tenho como saber se o dano ocorreu em função da relação de trabalho ou não. É simplesmente impossível a gente aferir o nexo causal nesse caso, né? Então, e aí você pode pensar o seguinte, Felipe, mas o que você está falando, será que isso que você está falando, será que não vai estimular, por exemplo, que o empregador seja negligente com medidas de saúde, com medidas de segurança, que não forneça máscara, que não forneça o álcool em gel, etc.? Não, né? O que eu estou dizendo não vai nesse sentido. Por quê?
Porque se o empregador for negligente, né, se o empregador não fornece o álcool, se o empregador não toma a medida de segurança adequada, etc., né, o que pode acontecer é o seguinte, e agora aqui muita atenção, porque esse é um ponto que eu não quero que confunda o que eu estou querendo dizer aqui, que é o seguinte, olha só, eu posso ter uma responsabilidade civil, sim, por danos morais que esse empregado sofreu por uma exposição indevida ao risco. Ou seja, por uma negligência daquele empregador. O empregador foi negligente, o empregador simplesmente expôs aquele empregado sem necessidade, não forneceu máscara, não forneceu nada. Eu posso fixar um dano moral, então, em função dessa atitude. Porque o mero fato de expor ao risco acentuado, né, isso já gera um dano moral, já gera uma violação de direito da personalidade daquele empregado. Né? Então, eu poderia estabelecer, sim, um dano moral por isso. O que eu não posso, a meu ver, é estabelecer responsabilidade civil pela doença em si. Ainda nesse caso, né? E perguntaram com relação a trabalhadores de supermercado, por exemplo, né? Mesma coisa, supermercado, hospital, qualquer lugar. É claro que o sujeito que está ali ele vai ter muito mais chances de adquirir a doença, né? Mas, ainda assim, a gente não tem como saber se ele pegou a doença ali ou não. Ele pode pegar a doença no hospital ou ele pode estar no hospital e ficar o dia inteiro e ser contaminado quando ele sair. Não tem como saber. Infelizmente, não tem como saber. Então, o que acontece é atribuir esse risco ao empregador, é um risco social, né? Não me parece adequado, me parece que é um pouco exagerado. Porque se a gente disser, né, qual vai ser o caso mais crítico aqui, qual vai ser o caso mais, digamos, mais emblemático? É o caso em que a pessoa adquire a doença e vem a óbito. Né? A gente tem muitos casos aí, mais de 40 mil casos, infelizmente, no Brasil. Né? Então, o caso que a pessoa vem a óbito, esse que vai ser o caso mais complicado. Por quê? Não só pela morte, mas também juridicamente vai ser o mais complicado. Porque, olha só, se eu partir da premissa, tá, de que existe responsabilidade objetiva do empregador pela doença, pela Covid, né, e não pela falta de cuidado, como eu falei aqui. Mas se eu falo que há responsabilidade objetiva pela doença, isso na prática vai equivaler ao seguinte: ora, então, se o trabalhador falecer, né, ele pega a Covid, né, o empregador tomou todos os cuidados, o empregador, enfim, medida de segurança, álcool gel, tudo que era possível ele fez. Né? Mas o empregado, infelizmente, veio a ser vitimado e veio a falecer. Se eu parto da responsabilidade objetiva, então, eu vou ter que condenar esse empregador ao pagamento não só de danos morais, mas de danos morais, mas de danos materiais também. Pensão vitalícia. Então, imagina, esse empregador ele vai ter que pagar uma pensão mensal vitalícia para a família daquele empregado vitimado, com base na responsabilidade objetiva. Né? E isso é uma condenação que a gente sabe que é uma condenação bem significativa. Né? Isso não é um valor pequeno, isso não é uma indenização pequena, porque se você for constituir capital para pagar uma pensão vitalícia, né, de acordo com o salário, isso aí vai dar no mínimo R$ 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões ou mais. Né? Então, perceba, será que eu tenho que estabelecer esse ônus para o empregador ou será que esse ônus é um ônus da Previdência Social? Tá? Então, me parece que, por mais que seja uma situação delicada, né, o que é possível a gente fazer é aplicar a punição, né, aplicar a responsabilidade civil pela negligência. Então, se o cara é negligente, se ele não toma o cuidado, se o empregador não toma o cuidado, danos morais em função dessa exposição indevida. Agora, pela doença em si, eu não consigo vislumbrar aqui, porque você transfere um risco que é um risco social, né, que é uma situação pandêmica, como eu falei, essa doença pode ser pega em qualquer lugar, e você transfere esse risco, então, para o empregador. Né? Camila tem algum áudio aí aberto. Então é isso. Né? Então, a gente tem um cenário que é bastante polêmico. Mas, então, eu queria refletir com vocês isso. Né? Esse é um tema que a gente ainda vai discutir. E volto a dizer, o tema que vai gerar, o tema mais dramático aí, certamente, é a situação de óbito, e que, infelizmente, não são poucos. Então, esse é um caso que vai chegar à Justiça do Trabalho, certamente. Né? Eu aposto que isso vai chegar, não vai demorar muito. E aí, a Justiça do Trabalho vai ter que decidir essa questão. Né? É claro que o advogado vai batalhar a tese, vai defender que a responsabilidade é objetiva. O próprio Supremo ele deu a entender que seria possível, mas eu acabei de mostrar para vocês que essa questão não é tão simples assim. Essa é uma questão bastante delicada. Tá? Então, a diferenciação que eu faço é o seguinte, até para encerrar aqui. Né? A diferenciação que eu faço é a gente pensar que existem duas frentes. A gente não pode confundir a responsabilidade
civil do empregador com a responsabilidade previdenciária, né? Por quê? Porque nem todo caso em que a gente tem até uma situação que pode ser ocupacional, necessariamente eu vou ter responsabilidade civil do empregador. Por exemplo, aqui, uma situação que todo mundo conhece, tá? A situação que envolve o chamado acidente de trajeto. Aquela situação em que o trabalhador está indo lá para o trabalho, pegou o ônibus ou está indo de carro, como quer que seja, sofre um acidente. Isso é acidente de trabalho? Todo mundo vai dizer, sim, isso é acidente de trabalho. Agora, isso é acidente de trabalho para fins previdenciários. Isso está previsto na Lei 8.213. É o artigo 20, parágrafo 1º. Não, esse é outro dispositivo, esse é da endemia. Mas, enfim, tem um dispositivo nessa lei, 8.213, que prevê, então, que o acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho. Acho que é o artigo 21. Agora, perceba, acidente de trabalho para fins previdenciários. O que isso significa? Isso significa que esse trabalhador vai fazer jus, por exemplo, a um auxílio-doença acidentário. Né? O benefício lá, o B91, não vai ser o B31, é o B91 porque é acidente de trabalho. Né? Mesmo que ele tenha sofrido um acidente fora da empresa, indo para o trabalho no ônibus, não tem nada a ver com o empregador. Para fins previdenciários, é acidente de trabalho. Okay? Outra situação que ele vai ter direito, artigo 118 da Lei 8.213, quer dizer, aquela estabilidade, né? A famosa estabilidade, quer dizer, a garantia provisória de emprego de 12 meses. Trabalhador acidentado, a gente sabe que o trabalhador acidentado, quando ele retorna ao serviço, ele tem 12 meses de garantia de emprego. Então, no caso da Covid, né, vai ser possível aplicar isso? Vai ser possível. Né? Se houver uma situação de uma exposição, o trabalhador que está na linha de frente, de hospitais, por exemplo, ele vai ser enquadrado nessa presunção. Né? E aí, portanto, ele vai ter até a estabilidade, ele vai ter direito a isso. Outra diferença previdenciária, carência. Né? A carência para os benefícios previdenciários acidentários, ela, salvo engano, não existe carência. Então, o cara começou a trabalhar hoje, o empregado começou a trabalhar hoje, sofre um acidente, ele já está segurado, que é acidente de trabalho. Se for auxílio comum, vai estar assegurado. Ou seja, então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, para fins previdenciários, ok, posso enquadrar como doença ocupacional. Agora, outra situação é enquadrar isso como doença ocupacional, ou então como acidente de trabalho, para fins de responsabilidade do empregador, porque são coisas diferentes. Esse exemplo que eu dei aqui, né, o exemplo da situação do trabalhador que está pegando o ônibus, saindo da sua casa, vai para o trabalho e sofre um acidente. Nesse caso, apesar de ser um acidente de trabalho para fins previdenciários, será que nesse caso eu posso responsabilizar civilmente o empregador e dizer, olha, empregador, você tem que pagar uma indenização por danos morais, uma pensão vitalícia, porque esse trabalhador sofreu um acidente no ônibus, não tem nada a ver com você. Ele estava saindo de casa para pegar o ônibus e sofreu um acidente. Será que eu posso responsabilizar o patrão? A resposta é não, claro que não. Por quê? Porque eu não tenho uma ação do empregador, eu não tenho nexo de causalidade com nenhuma ação do trabalhador, do empregador nesse caso. Percebe a diferença? Então, eu quero dizer o seguinte, eu posso ter uma situação que se caracteriza como acidente de trabalho para fins previdenciários, mas não para fins trabalhistas. E no caso da Covid, é isso que me parece que acontece. Então, para fins previdenciários, eu até posso ter realmente, né, como doença ocupacional, mas não para fins trabalhistas. Tá? Então, para resumir é isso, e para resumir, então, concluindo, eu só vejo a possibilidade de responsabilizar o empregador por danos morais, no caso da Covid, pela negligência em si, não pela doença, porque a doença a gente não tem como saber, infelizmente, de onde a doença veio. Maravilha? Então, gente, ninguém mandou pergunta aqui ainda, né? O pessoal tá todo mundo aí com o som fechado aí, o que é bom, né? Mas é isso. Camila, não sei se tem alguma pergunta, alguma colocação aí, mas basicamente o que eu tinha programado expor era isso. Oi. Então, queria novamente agradecer a presença de todos que estão aqui. Felipe Bernardes é juiz. Muito obrigada por novamente estar conosco aí nessa parceria com a ESA OAB Leopoldina. A doutora Thalita, como a doutora André já tinha dito, infelizmente não pôde estar presente. Queria agradecer a presença da doutora Andréa Cabo, que é secretária-geral da OAB Leopoldina, é ex-diretora da ESA, está sempre aqui conosco, está lhe dando um tchauzinho, dando todo o apoio. E aí queria agradecer aos nossos coordenadores da ESA, a doutora Larissa Carneiro, a doutora Lidiane, a doutora Iveson e a doutora Stephanie, que estão aqui presentes também conosco. Agradecer a todos os doutores que estão aqui.
Na semana que vem a gente vai ter novamente a aula. A doutora Lidiane vai dar o recado para vocês de qual é a aula. Lidiane, tem que ligar o microfone, por favor. Boa noite, então. Para a próxima semana, dia 23, a gente vai ter a aula, né, de ações de alimento e visitação na época de pandemia, com o professor Paulo Vasques, no mesmo horário de hoje, às 18 horas. Então, todos também estão convidados. Gostaria de agradecer também a presença de todos os alunos e do professor pela aula e pela disponibilização e do ótimo conteúdo que foi nos dado. É isso. Maravilha, gente. Obrigado também. Obrigado a Camila, Lidiane e André pelo convite aí. Foi um prazer. Acabou que hoje ficou até meio rápido, né? Mas a gente depois marca uma outra aí com mais calma também, que eu tenho outro compromisso agora, senão até esticava mais. Excelente. Com certeza os temas abrangidos bem relevantes, muita gente com dúvida, né? Esse foi um tema que a gente fez uma votação na turma da pós e que o pessoal pediu, até foi sugestão sua fazer isso. Uhum. Então, muito obrigada. Foi uma horinha, mas foi muito boa a aula. Obrigadão. Foi concentrada, né? Isso mesmo. Maravilha. Então, gente, obrigado. Então, boa noite. A gente vai se vendo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.